Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto sagrado que é base para a mensagem desta noite. Nós vamos falar sobre o tema fazer planos com Deus e para Deus. Este assunto está resumido no artigo do nosso boletim hoje, de modo que em casa você pode levar o boletim, olhar a mensagem que está resumida no artigo do nosso boletim. Mas abra a Bíblia. Lucas, capítulo 12, versículos 13 até o 21. Antes da leitura, quero também informar que o pastor Adriano está pregando na igreja do Bancários, por isso ele não está aqui. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens, dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois eu tenho onde recolher, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, graças te damos por tua palavra que nos fala ao coração, e agora oramos que o Senhor fale a nós através do teu servo que está aqui. Que o Espírito Santo promova aquilo que só o Espírito Santo pode promover. E certamente vai ser tudo muito bom. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos assuntos mais veiculados na mídia durante toda esta semana foi sobre o prêmio que a loteria vai dar a quem o ganhar no final deste ano. Muita gente tem ido às loterias para tentar ganhar esse prêmio. É um prêmio muito grande. É claro que não deve haver dinheiro de crente aí. A ética cristã nos ensina diferente no trato com este assunto, mas não vou discutir isso agora. Uma coisa me chamou a atenção nas muitas reportagens que há sobre esse assunto. Praticamente todas as pessoas entrevistadas
sobre o que fazer se ganhasse. Praticamente todas disseram que iam fazer exatamente isso. Viajar, comprar as coisas, comprar aquele iate caríssimo daquele holandês, ou é suíço, aliás, que está aqui no Mar do Brasil. Coisas assim. Comprar carro, mansões, fazendas, e assim vai. Entre essas pessoas, apenas um senhor disse assim: se eu ganhasse, eu iria repartir com a minha família. Tenho uma família grande, todas de pessoas carentes, e se eu ganhasse, iria fazer isto. O pensamento reinante neste assunto que eu falei agora nada mais é do que um reflexo, e bastante precioso, do que move o sentimento humano neste sentido. Nada mais, nada menos. Aquele moço que fez essa pergunta a Jesus: mestre, reparte, ordena meu irmão que reparta comigo a sua herança. Aquele homem sabia que a lei já falava sobre isso. O primogênito recebia porção dobrada no final das coisas. A lei já falava sobre isso. Ele procurou Jesus, talvez para colocar o Senhor numa situação difícil, como alguns ousaram fazer outras vezes. Ele estava buscando ali, certamente, uma decisão que lhe fosse favorável. Ele não estava querendo algo justo, uma divisão justa, mas algo que atendesse aos seus critérios, ao seu egoísmo, às suas exigências particulares. E é exatamente isso, é exatamente esse pensamento que rege o sentimento do povo hoje. E a coisa passa por 3 níveis: pensamento, sentimento, comportamento. E é neste mundo velho em que vivemos, onde o pensamento geral, que está na mente de muita gente, reflete exatamente isso: ter, pensar, programar, e assim vai. Mas o Senhor Jesus nos dá uma lição preciosíssima, como não poderia deixar de ser. Ele diz: o campo de um homem rico produziu com abundância, versículo 16. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Farei isto, versículo 18: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, e aqui está a conclusão, direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para os anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Pronto. Está aí exatamente o que o pensamento mundano ensina. E aí, Deus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Algumas lições nós temos nesse tema: fazer planos com Deus e para Deus. A primeira delas é que
quando nós fazemos planos com Deus e para Deus, nós precisamos, antes de tudo, entender, antes de tudo, saber que nada é nosso, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Nós tomamos conta, nada mais. Basicamente, aquele homem não tinha nada errado. Plantou e colheu. Honestamente, para que coisa melhor? Não tirou nada de ninguém. O que estava a comer era fruto do seu trabalho, nada mais. Mas a sua loucura está aqui estereotipada em 3 verbos. Ele diz: derribarei, edificarei, recolherei. Coloca o seu eu na frente e acima de tudo, como se dele e apenas dele dependesse a vida. É aqui que está o problema. Nada há de coisa errada se nós trabalhamos e ganhamos muito com o fruto do nosso trabalho. O problema é quando nós entendemos que essas coisas dependem de nós, que tudo isso pertence a nós, que podemos fazer e desfazer. Aqui é onde está o erro. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, nos fala algo interessante. Vejam só o que é que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem riquezas que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Fica claro, a priori, que o apóstolo Paulo não era contra a riqueza, desde que adquirida legalmente. No entanto, mesmo assim, os ricos devem saber investir, e investir bem, com o seu dinheiro, com a sua riqueza. Meus irmãos, fazer planos com Deus e para Deus passa por esse caminho. Saber que nada é nosso, tudo é de Deus. O aviso que Cristo lhe deu naquela parábola, deu àquele rico, foi exatamente isso. E se pedirem a tua alma hoje, o que tens em depósito, para quem será? E exatamente, a vida pertence ao Senhor. Ele dá e Ele tira no momento que Ele quiser. E há muita gente sendo ceifada por aí, deixando tudo que tem. Eu ouvi, faz um bocado de tempo, 2 senhores conversando a respeito de um terceiro, rico, bastante rico, que havia falecido. E um
perguntou ao outro: ele deixou muita coisa? E ele prontamente respondeu: deixou. Deixou tudo. Ninguém leva nada, né? Claro. Os valores maiores que pudermos empreender na nossa vida são aqueles que passam por esse pensamento. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Aquele cidadão conhecido, Schindler, Thomas Schindler, lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, homem rico, resolveu subornar os soldados alemães para soltar o maior número de judeus que ele pudesse. E aí pegou toda a sua riqueza, mas toda a sua riqueza mesmo, e foi comprando os judeus para libertá-lo da morte. E fez muito, e comprou muito, e libertou muita gente. No final, ele perguntou a um dos seus quanto restava ainda. E a pessoa disse que havia restado uma quantia aí de 1.000 e poucos dólares. Ele fez: mas não é possível. Ainda tem isso tudo? Bem que eu poderia ter investido mais para libertar mais judeus. Sabe, irmãos, nós, quando entendemos que não somos donos, somos mordomos, nós pedimos a Deus que nos ajude a investir, sabemos como investir, o trabalho de Deus é amplo nesse sentido. E a vida em si mesma é uma grande escola, que nos abre a mente, a consciência, o coração, para vermos tantas pessoas carentes, tantas obras precisando do nosso investimento. Porque, acima de tudo, isso passa pelo investimento que fazemos da nossa própria vida. O nosso coração deve estar voltado para isso. Não somos de nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo diz: ensina a esses ricos que sejam generosos, prontos a repartir, que saibam fazer isso, não sejam orgulhosos. Então, essa é uma lição que nós temos aqui. Aqueles que possuem riquezas devem colocar sua esperança em Deus e não no seu dinheiro. É isso que o texto está dizendo. Desfrutar aquilo que Deus lhes dá e ser generosos, prontos a compartilhar com aqueles que não têm. Alguns sermões do grande reformador Calvino falam muito sobre isso. Essa justiça que nós devemos empreender e implementar sem depender de governos, porque as coisas aparentemente pertencem a nós. Nós temos o poder de distribuir as coisas, de compartilhar, repartir. Lição inicial: saber que nada é nosso, tudo é de Deus. Então, essa é a primeira lição que nós temos aqui. Fazer planos com Deus e para Deus tem como segunda lição é que devemos agir movidos pelo Espírito e não pela carne. Quem age pela carne é o homem natural. O homem espiritual não. Ele age pelo Espírito. O que quer dizer isso? É que o Espírito nos leva a saber qual é a vontade de Deus nas coisas e que nós nos alegramos à medida que podemos fazer isso. Veja só o que diz Provérbio 16.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa está nos lábios de Deus. Ela vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3, ele diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Que coisa! O homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Devemos agir movidos pelo Espírito e não pela carne. Como falei há pouco, o mundo jaz nesse pensamento da carne valer. Cada um busca isso. Aí fora, o mundanismo se constitui exatamente desse pensamento. E aí Cristo chama a atenção daquele homem e diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens depositado, para quem será? Agora, meus irmãos, isso nos ajuda até a reger a vida, a dar valor à vida, a dar razão de ser à vida que muita gente não tem. Conheço um senhor bastante rico, aliás, conheci, ele já foi para a glória, que um dia me falou de um amigo seu, riquíssimo, que tinha apenas uma filha. Essa menina tinha tudo o que ela queria, mas tudo. Um dia esse que falou a mim, chegou à sua fazenda, e aquela moça, sabendo que ele era muito amigo de seu pai, o chamou e compartilhou uma coisa que o deixou intrigado. Disse a ele que estava querendo suicidar-se. Quando ela falou isso para aquele homem, ele disse: o quê? O que é que eu estou ouvindo? Você, uma moça rica dessa, que tem tudo nas mãos, o que mais lhe falta? A ponto de você chegar a esse ponto de querer tirar sua própria vida? Menina, o que é que está acontecendo? E ela disse: nada. Eu apenas não tenho razão de viver. Que coisa triste isso! Gente riquíssima, tudo na vida, não tem razão de viver. Ele disse: vamos fazer um trato. Você vai à fazenda do seu pai passar uma semana lá, naquela fazenda. Disse qual? A que ele conhecia também. Você vai conviver um pouco com aquela gente toda que é empregado de seu pai. Fica no meio deles. Misture-se com eles. Depois dessa semana você me liga, fala comigo, que se for preciso você botar o laço no pescoço, eu compro a corda e ajudo você a fazer. O tempo passou. E aquela moça, depois de uma semana, ligou para ele. Tio, chamava assim com ele. Eu quero falar com o senhor. E quando ele chegou, disse: e aí, está pronta para morrer? Ela parou e disse: tio, eu estou pensando diferente. Ele disse: por que mesmo? Ela disse: pelo que eu vi, aquela gente empregada de meu pai, muitos deles sofrendo, ganhando pouco, vivendo com pouquinho. Todo mundo vivendo alegremente. Ninguém, mas ninguém pensa nisso. E eu fiquei pensando: somente eu? Por quê?
Meus irmãos, nós precisamos fazer planos com Deus e para Deus, porque Ele rege a nossa vida de tal maneira que nós encontramos nele a razão de ser e de viver. Nosso trabalho, por bom que seja, melhor que seja, a nossa situação, por melhor que seja, em comparação aos outros, não é, nada disso é em si mesmo nada, para ministrar a nossa mente razão de viver. A razão de viver que nós temos é o que Cristo diz no texto seguinte, deste texto que nós lemos. Quando ele diz, falando sobre a ansiedade, diz que a vida é mais do que o vestir, é mais do que o alimento, é mais que tudo. Vivemos bem à medida que colocamos o Senhor com os seus princípios na sua vida, regendo o nosso comportamento, para que saibamos qual a razão de vivermos neste mundo. Há muita gente frustrada por aí, porque não pensou nisso ainda. E somente Cristo pode dar. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Viver em abundância, nos termos que Cristo falou, é exatamente isso. Ter objetivos para a vida, ter alvos estabelecidos, fazer planos com Deus e para Deus. É assim que a gente vive bem. Não há pessoa mais infeliz neste mundo do que aquelas pessoas que são simplesmente ricas e nada mais. Fazer planos com Deus e para Deus. Agir movido pelo Espírito e não pela carne. Terceira lição. O texto nos ensina que todos os projetos humanos sem Deus são falíveis. O que tens em depósito, o que tens nos teus celeiros, para quem será? Cristo um dia falou sobre isso, dizendo que o coração do homem está onde está o tesouro, o seu tesouro. E aí ele fez uma advertência. Ele disse: olha, o tesouro do homem, aliás, o coração do homem, está onde o seu tesouro está. Mas vocês não devem acumular para vocês tesouro na terra, onde a traça corrói e onde os ladrões, porque os ladrões também podem roubar. Acumulem tesouros no céu. Todos os projetos humanos são falíveis, se não são feitos assim. Vê só o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Olha só o que diz o texto sagrado. Tiago 4, 13 a 17. Ele diz: alegrai-vos na medida. Desculpem, é Tiago e não Pedro. Tiago 4, 13 a 17. Diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer:
se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso, ou isto, ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, quer dizer, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Versículo 17, portanto, e aqui ele é conclusivo, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisto está pecando. O que é que o apóstolo Tiago está dizendo aqui? É que deixar Deus de fora dos planos materiais é simplesmente mundanismo. Nós podemos administrar o que é nosso. Em termos, podemos. Podemos viver bem com os nossos bens, com aquilo que nós possuímos. Podemos. Podemos descansar e agradecer a Deus, porque temos o suficiente para viver e até para ajudar as pessoas. Podemos. Agora, todos os planos que nós fizermos, todos os projetos que nós tivermos, se não forem com Deus no meio, eles são falíveis. É isso que o texto nos ensina, Tiago 4, 13 a 17. A falibilidade dos projetos humanos. O mundanismo começa por aí. O apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele diz que nos últimos tempos, os homens serão filautói, é uma expressão na língua grega que quer dizer amantes de si mesmos. E é aí que começa a desgraça humana, exatamente aí, amantes de si mesmos. E é isso que provoca tudo que estamos vendo. Quando o apóstolo diz, se Deus quiser, essa expressão que muitas vezes é, digamos, trivializada, ele está dizendo que quando nós a usamos com sinceridade, reflete a nossa total dependência de Deus. Fazer planos com Deus e para Deus. Meus amados irmãos, estamos concluindo mais um ano. Amanhã estaremos aqui, lá para as 22 horas, esperando o ano novo chegar. Se fizermos uma análise do que foi esse ano para nós, temos que contar as bênçãos, muitas bênçãos. Mas nós temos que fazer planos. Aquele que não faz plano não pode chegar a lugar nenhum. O ano novo está às portas. Quem não planeja não tem alvos para alcançar. Quem não tem alvos na vida vive sem objetivos. Quem não tem objetivos não sabe para o que vive. E aí a nossa conclusão agora é: vamos fazer grandes planos com Deus e para Deus. E vamos esperar grandes respostas de Deus. Eu convoco, meus amados irmãos que aqui estão, para quem sabe, se você não fez esses planos ainda, amanhã talvez, ou hoje mesmo, chegar em casa, orar e dizer: Senhor, quero colocar diante de Ti esses planos que eu tenho. Orienta-me para que eu planeje bem. Planeje contigo, segundo tuas orientações, tuas instruções, e planeje para a glória do teu santo nome. Acima de tudo, amados irmãos, vamos consagrar nossa vida ao Senhor, refletir o que nós fizemos neste ano e que deixamos de fazer.
que, como filhos de Deus, é nosso dever refletir nestes termos, para podermos servir a Deus com muita alegria, sabendo que, como Pai, Ele não vai desprezar-nos, Ele não vai abandonar-nos, ao contrário, Ele vai abençoar-nos, porque é próprio dEle abençoar os seus filhos. O que fazer, então? Fazer planos com Deus e para Deus. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos cantar o hino 32 do nosso hinário. Tu és fiel, Senhor, ó Pai